Chega um momento em que nós temos que sair do mundo natural, desse mundo que a gente vive, das negociações, dos relacionamentos. A gente precisa parar um pouco, uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, ou uma vez por semana, como é, por exemplo, a celebração de domingo na igreja, seja ela católica ou seja ela uma igreja evangélica, que é ao qual eu pertenço, faço parte. Mas nós precisamos cuidar da nossa alma. Nós somos um ser trino. Nós temos corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar da parte espiritual e da nossa alma. A nossa alma é a fonte, é o armazenamento e é a fonte das nossas emoções. Todas as nossas emoções, elas brotam na alma, elas se armazenam também na alma. O espírito, ele tem a necessidade de relacionar com Deus. O espírito, ele tem a necessidade de relacionar com o sobrenatural. Quando nós não fazemos isso, nós ficamos como uma pessoa que se alimenta mal. Então, a gente se alimenta para o nosso corpo funcionar, a gente come, seja lá qual seja a dieta, mas a gente se alimenta, a gente não passa fome, a gente nutre o nosso organismo e a gente caminha todo o nosso dia a dia. Mas se a gente não consegue abastecer o nosso espírito, alimentar o nosso espírito, doutrinando a nossa alma a buscar a Deus, a relacionar com Deus, a gente vai ficar em alguma área da nossa vida falho. Nós vamos ficar com algum ponto da nossa vida falho. Como, por exemplo, tristeza, depressão, angústia, dúvidas, insegurança, pontos de interrogação onde deveriam se ter pontos de exclamação. Resumindo, falta de paz. Essa falta de paz, ela é falta de alimento. A falta de paz, ela é uma falta de relacionamento com Deus. Relacione mais com o teu Deus. Relacione mais com o Espírito Santo. Busque a Deus, peça a Ele que os anjos, mensageiros do Senhor, ilumine os teus pensamentos. Saia do plano natural e entre um pouco no plano espiritual. Nem que seja uma vez ao dia, no mínimo. Você vai estar alimentando. Tem 2 passagens que são bem interessantes. Uma delas é a passagem de Daniel. Daniel, ele fazia isso 3 vezes ao dia. Até parece com algumas coisas que a gente tem que fazer no nosso organismo, por exemplo, como, por exemplo, escovar os dentes 3 vezes ao dia. A gente tem que se alimentar do trivial 3 vezes ao dia, no mínimo. Algumas dietas são de 3 em 3 horas, são 6, 7, 8 refeições durante o dia. Daniel, ele fazia pela manhã, após o almoço e ao entardecer. 3 vezes ao dia ele entrava na presença do Senhor. É um exemplo importante essa passagem. Uma outra palavra que fica para a gente, não é necessariamente uma passagem, mas é um versículo. Ele diz assim, em Efésios capítulo 1, no verso 3 e 4, salvo engano, o versículo, mas é no capítulo 1 do livro de Efésios, você pode encontrar bem no comecinho do capítulo, que diz que nós já somos abençoados por Deus com todas as sortes de bênçãos, porém nas regiões celestiais. As nossas bênçãos estão lá em cima. Nós precisamos buscar essas bênçãos. E nós só conseguimos buscar nas regiões celestiais se a gente entrar no oculto com Deus, entrar no equilíbrio, entrar em oração, resumidamente. Tem uma outra passagem também que, falando a primeira, eu me lembrei da segunda, e é também não tão
longa, porém muito importante, que está no livro de Colossenses, capítulo 1 também, que diz assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Buscai as coisas lá do alto. Lembrando também de uma terceira passagem que acabou vindo aqui na minha cabeça agora, e finalizo com ela, que está palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: